fui comprar alpiste e painho, os passarinhos informantes, e tô lá, entrei, Maria Ângela ainda não tinha entrado ainda. Aí cheguei, tava um sujeito que tinha entrado com um cachorro, segurando o cachorro, assim, como se estivesse segurando uma mala, né? O cachorro lá, largado. Levou lá para dentro da casa agropecuária, que deve ter lá também algum veterinário, por isso ele levou, soltou o cachorro lá, largou, voltou, ficou lá assim, a dona do estabelecimento falou para ele, e duas assistentes ali, duas assistentes, a dona do estabelecimento, Maria Ângela não tinha entrado ainda, e o cara ali, mal vestido, né, fingindo de pobretão. Aí a moça, a dona, a proprietária do estabelecimento falou, nossa, tô 2 semanas sem água aqui, né, vê se pode, né. Aí o sabichão, né, o cara que trouxe o cachorro, o sabichão, do alto da sua barriguinha de 35 anos, né, com a camisetinha, né, aquela, votou no Lula, né, tá vendo? Bom, se eu sou, não um professor, não um filósofo, sou um sociólogo burro, ou um metido a Edu Tonteira, talvez eu falasse pro cara, ou talvez eu nem falasse, eu pensasse comigo do alto da minha sapiência, pobre de direita, um bastardo, né? Mas, óbvio que eu sou um pouco mais inteligente que isso, né? E eu rapidamente perguntei para ele. E aí entra a questão socrática, né? Você entra com uma pergunta. Eu perguntei para ele, mas será que é isso? E emendei. O que tem a ver a água da cidade do interior de São Paulo com o governo federal, com o Lula? Aí o bolsonaristóide disse, tudo a ver. Eu falei, sim, mas eu não captei ainda. Tudo a ver como? Né? O serviço de água é municipal aqui, não é? Não é municipal? Então, o problema da água é um problema do município. Então, me diz o que você está pensando ao dizer que tem tudo a ver, né? Aí, como bom bolsonarista, né? Porque ele entrava ali todos os dias e devia falar isso, oprimir a dona do estabelecimento ali, né? Porque provavelmente ela votou no Lula. Então, ele ia lá, o sabichão, o doutor em política, que fala frases, né, para deixar todo mundo incomodado. Só que pela primeira vez ele encontrou uma pessoa que fez uma pergunta para ele sobre o que é que tem a ver. Votou no Lula e tá faltando água no município. Então, me explica, onde é que tá a relação causal aí? Pegou o celular e saiu pulando. Só que não saí pulando, eu saí atrás dele e falei, não, peraí, me conta aí, eu sou novo aqui na cidade, me conta aí o que tá pegando, será que tem serviços federais de água e esgoto em municípios que eu não tô sabendo, né? E ele saiu que nem uma galinha da Angola, né? E foi embora. Esse não volta mais para falar isso. E toda vez que ele for falar isso, votou no Lula, ele vai lembrar de mim. Por que ele vai lembrar de mim? Ora, porque eu tenho barba branca, tenho gravata, tô de blazer. Ele vai guardar muito bem a figura de um professor ou de um arquiteto, um advogado, aquilo que ele entende como mundo intelectual, que tá ali, que não vai ficar quieto com a opressãozinha da frase dele. Mas que não vai dar uma de soberbo, falando pobre de direita. Eu nem sei se ele é pobre, muito provavelmente não. Muito provavelmente um cara desse ganha mais que um professor, ganha mais do que eu tranquilamente. Ainda mais para ganhar mais do que eu é a coisa mais fácil do mundo, porque eu não sou da ativa, né? Sou aposentado. Bem, então é isso, gente. É
É simples. Não é uma grande complexidade você atuar onde você pode atuar sem querer ser pernóstico. Não, sem querer ser um pedante, um pernóstico, um cara que não quer a conversação. Não, eu queria conversação com ele. Porque muito provavelmente, se ele, né, tivesse alguma coisa para me dizer além da frase que ele falou, ele diria. E aí a gente poderia engatar, né, algum texto. Mas não tinha. Mas poderia ter. Então, não é uma questão só de estratégia, de fazer política. É uma questão fundamental de postura diante da pessoa que está em outro lugar da política que você. É postura de eu entro no seu pensamento. Eu aceito as suas hipóteses e quero que você me dê as razões. Porque o Robert Brandon, um filósofo norte-americano, discípulo do Richard Ward, ele fez uma definição muito simples de filosofia que eu costumo muitas vezes usar, que filosofia é um dar e pedir razões. É para se contrapor a um chavão do platonismo, não é? Que ao invés de você dar e pedir razões, você encontra uma só razão. Não. É um dar e pedir razões. Você vai me dar razões, eu vou te expor razões, mas nós precisamos fazer este exercício. Ele não é imediato, ele não cai do céu. Ele não está posto. E é este o exercício que as pessoas de esquerda que se propõem ser inteligentes sem estudar, querem fazer. Eu me proponho a explicar para você coisas, ou taxar você, ou classificar você. Ora, então não tem sentido. Não tem sentido, porque aí você sai do campo da política. A política é uma derivada das atividades humanas e que implica nessa conversação. Agora, se eu sou uma sumidade que acho que posso usar a expressão pobre de direita que a gente usa no bar ou para uma brincadeira, se a gente acha que isso pertence à teoria sociológica, a gente não entendeu nenhuma teoria sociológica. Porque as pessoas são de direita e de esquerda e elas não precisam depender de pobreza ou de riqueza para serem de direita ou de esquerda. Muito menos, né, você precisa escutar as bobagens de como é que era? O socialista de iPhone. Ou seja, ser socialista não pode ter iPhone, porque tem que ser pobre. A direita fala isso. Aí um imbecil vem e fala isso pela esquerda. O pobre não pode votar no Bolsonaro, porque ele tem que ser pobre em todos os sentidos, ele tem que ser socialista. Ou seja, pobre em todos os sentidos é ser socialista. Ele tem que... é o mesmo raciocínio. É como se nós estivéssemos num mundo em que os nossos salários e as nossas posses determinassem as nossas escolhas para além ou aquém das nossas escolhas. Mas nós não somos movidos assim. A vida material nos organiza o nosso pensamento de um modo relativo, de um modo imediato e não imediato. Essa é a hipótese do materialismo. Veja que eu não estou ficando neutro, eu estou me mantendo na hipótese do materialismo. Eu estou me dizendo de esquerda e materialista, mas eu estou me mantendo numa hipótese do materialismo que é um materialismo não imbecil. Eu não acho que as pessoas fazem opções a partir de posições dentro do quadro da produção
de maneira imediata. Se fosse assim, não precisava da política. Bastava a pessoa ganhar menos e pronto. A gente já saberia para onde vai o voto. Mas não funciona assim. Agora, tem gente que pensa que esta mediação entre a opção política e a posição social, né, é alguma coisa que, se a pessoa não optar por ser socialista, tá, tudo bem, eu entendo, professor, tem a mediação política, tá. Então tá aqui a posição da pessoa, né, na sociedade, e tá aqui a opção política. Mas se ela opta na opção política por alguém que não vai satisfazer os interesses de classe, então ela está no auto-engano. Você está no auto-engano. Porque os interesses de classe não são os interesses dos indivíduos. Os interesses de classe são uma figura sociológica abstrata, um conceito que você põe na política para entender, né, as relações políticas como luta de classes, como conflito de classes. Mas eles não se reproduzem no âmbito individual. O âmbito individual, o âmbito pessoal, o âmbito de cada pessoa depende de mil e uma questões. Por isso que a gente, nas eleições, num determinado momento, aqui no canal, eu disse para vocês, vamos largar a mão. Não dá mais tempo, eu falei para vocês. Tá em cima da hora. Faltam poucos votos para o Lula ganhar. Vai ser uma coisa decidida muito no limite. Nós vamos optar pelo voto despolitizado. Lembra que eu... Qual? O voto do afeto. Vocês vão pedir o voto para o Lula na base da confiança pessoal de quem gosta de vocês. Lembra a nossa tática? A nossa tática chamada tática do desespero? Voto do afeto. Você chega pro seu tio e fala, tio, eu não quero saber sua posição política. Eu quero saber se você gosta de mim. Gosto, meu sobrinho. Gosto muito de você. Então vota no Lula. Vota por mim. Por mim. Confia em mim. Eu tô te pedindo. Lembram que a gente propôs fazer isso? Por quê? Porque a gente sabe, né, que as determinações de classe são uma figura. Elas não pertencem ao indivíduo. No âmbito do individual, há N outras questões, inclusive o afeto, o amor, a amizade, o pedido. O pedido, às vezes. Às vezes nem é um tio que gosta muito de você, mas ele nunca esperava que você viesse se dirigir a ele, considerando ele uma figura importante e fazendo um pedido. E aí você ganha o voto. Depois, é claro, né? Mais tarde, se o seu voto deu zebra, você pode chegar pro seu tio e falar assim, ó, você confiou em mim e eu estava errado. Né? Eu continuo de esquerda, mas o Lula não está acertando nisso e naquilo. O senhor quer conversar comigo sobre isso? Fala, não, sobrinho, eu não me interesso por política. Eu votei porque você pediu. Ele pode, inclusive, estar querendo fugir da conversa falando isso. Mas pode também conversar. Pode começar um outro plano de conversação política. Tudo isso que eu estou falando, gente, é completamente impedido de se fazer quando você tem essa história aí posta em livro de pobre de direita. E se querendo se passar por sociologia. Você não entender absolutamente nada de sociologia. É furado isso. E a nossa prática mostra que isso é furado. Porque todas as vezes que a gente rompeu com essas classificações, essas tarjas, né, esses estigmas, toda vez que a gente saiu disto, a gente se saiu bem. Toda vez que a gente ficou nisso, a gente naufragou. Três vídeos eu já fiz sobre esse assunto. 2 ou 3 textos.
eu já acho que dá para você estar introduzido nessa história. Vou voltar a dizer, gente. Classe social depende de posição na produção e de assunção, de aceitação de um determinado discurso. Mas, quando você tem isso e você diz, bom, o discurso e a posição estão coerentes, você está falando de uma figura sociológica. Esta figura, ela é um conceito, ela é abstrata. Você não a encontra no âmbito dos indivíduos de uma maneira recortada. Ela pertence aos livros, ela não pertence às descrições românticas dos indivíduos. Ela não pertence à novela que se faz com classificação a partir de relações de indivíduos. Não vale você projetar interesses de classe, que são interesses da classe como conceito, a interesses de indivíduos que têm valores que pertencem ao campo individual. E no campo individual, há outras sociologias além da sua. Inclusive uma bastante forte, que é o horizonte liberal. O horizonte de gostar das diferenças e não gostar do igualitarismo. Estou me esforçando, hein, gente? Vocês podem me criticar, mas que eu estou me esforçando para tentar explicar o assunto, estou me esforçando. Daqui a pouco... Ei, gente, tô aqui, tô me coçando todo. Tô me coçando todo de ver a Maria Ângela. Nossa, e ela dá umas abaixadas ali no jardim, hein? Que bundão. Ah, tô aqui de fura-olho do professor. Não quero nem saber de política. Viu, professor? Tá vendo? Ó, a gente aqui com um monte de problema e esse beija-flor alienado. Sim, pessoal. Viu meus colarinhos, meus passarinhos? O problema desse beija-flor não é se ele é alienado, não é ele alienado. Não tem nada que ver com o problema é ele ir aí pra ver a Maria Ângela. Eu vou dar um carreirão nele. Se ele tá indo aí só pra observar a hora que aparece a calcinha, tudo bem. Mas se ele tá dando cantadinhas, ele vai ver, né? Ele vai ver o que é bom pra tosse. E olha, dá uma olhada aqui, ó. De pôr a língua pra fora eu também sei. E a minha é muito mais poderosa, ó. Ai, meu Deus, isso é muita mulher, é muito. Eu voltarei, não adianta minha